terceiro caminho? Não, só tem esses dois. Para quem acredita na Bíblia, só existem esses dois caminhos. Agora, as decisões que nós estamos tomando a cada dia é o que irão definir, de que lado você vai estar, salvo ou perdido. Pensa na pessoa mais famosa do mundo. Quem é a pessoa mais famosa do mundo hoje? Diz aí o nome. Messi. O Messi um dia vai estar salvo ou vai queimar no fogo? Me dá um outro famoso aí. Ruth? O presidente Putin. Ele só tem dois destinos também. Ou vai se salvar ou vai se perder. Talvez muitos desses famosos não saibam, mas ele só tem dois destinos. Eles dizem que a pessoa mais famosa do mundo hoje é Elon Musk. É o homem mais conhecido no mundo. Ele também só tem dois destinos. O Papa Francisco só tem dois destinos. Ou vai se salvar, ou vai se perder. Isso é muito sério. Sério porque a gente tem que encarar isso como uma realidade. Nós temos que entender esse assunto e nos preparar. Tem que haver um preparo. Preparo para quê? Para a volta de Cristo. E esse é um tema maravilhoso que a Bíblia apresenta em dezenas de livros. Mas eu queria selecionar apenas o capítulo 1 de Apocalipse para a nossa reflexão nessa noite. Lendo o capítulo 1 de Apocalipse, nós iremos responder apenas duas perguntas. Primeira pergunta: por que Jesus tem que voltar? Essa é a primeira pergunta. Por que Jesus tem que voltar? Segunda pergunta: se ele tem que voltar, quem é esse que vem com as nuvens? Quem é ele? Apocalipse 1:7. Acompanha comigo. Eis que vem com o quê? As nuvens. E o que mais? Todo olho o... Até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eis que vem com as nuvens. Quantos o verão? Todo olho verá. Quando começa o Apocalipse, eis que vem com as nuvens. Deixa marcado o primeiro capítulo e vai lá para o 22. O último capítulo da Bíblia. O que Deus deixou na última página da Bíblia para todos nós? Apocalipse, capítulo 22. Olha o verso 12. E eis que venho sem demora. E comigo está o quê? O galardão. O que é galardão? Recompensa. Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando começa o Apocalipse, eis que vem com as nuvens. Quando termina o Apocalipse, eis que venho sem demora. A nota tônica do Apocalipse é a volta de Jesus. Mas então vamos às duas perguntas dessa noite. Por que Jesus tem que voltar? E quem é esse que vem com as nuvens? Primeira pergunta: por que Jesus tem que voltar? Estava no Paraná pregando numa igreja, há algum tempo atrás, num domingo à noite como esse. E quando eu terminei de pregar, eu fui à porta para cumprimentar os amigos. E aí, enquanto eu estava ali me despedindo da igreja, passou uma irmã e disse: Pastor Arilton, eu trouxe uma amiga comigo à igreja hoje. E ela está precisando de oração. O senhor poderia orar por ela? Eu disse: claro. E eu me voltei para essa amiga e perguntei: você quer que eu ore por você? Ela disse sim. E eu perguntei: e por qual é o motivo? Por que você está precisando de oração? Ela falou assim: pastor, há 6 meses eu era uma mulher casada. Esse casamento nos deu 2 filhas, uma de 4 e uma de 6 anos, há 6 meses atrás. Há 6 meses, meu esposo tornou-se um homem muito violento. Começou a nos ameaçar. E há 4 meses eu pedi o divórcio. Nos divorciamos. Há 2 meses, ele foi lá em casa e ele pegou as filhas para passear. Ele matou as 2. E depois se matou. O senhor pode orar por mim?
Hoje vínhamos no carro conversando com minha esposa e ela me lembrava de que alguns anos atrás um homem, lá em Minas Gerais, entrou dentro de uma escola e tacou fogo em várias crianças. Estão lembrados disso? Um homem entra dentro de uma creche e coloca fogo em várias crianças. Numa cidade lá do Espírito Santo, um homem que se dizia pastor abusou do filho de 5 anos, do coleguinha do filho, e depois trancou os dois dentro de casa e colocou fogo nos dois. Eu podia continuar dando notícias ruins, mas eu só tenho essas para lembrar você de que é por isso que Jesus tem que voltar. Um dia eu vi da esposa do pastor Billy Graham, que faleceu. O nome dela é Ruth Graham. Ela disse uma coisa que eu jamais me esquecerei. Ela disse um dia numa entrevista, num telejornal norte-americano: se Jesus não voltar logo, ele terá que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra. Você entendeu o que ela falou? Se Jesus não voltar logo, ele vai ter que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra, porque parece que por muito menos as duas cidades foram destruídas. E hoje a maldade impera no nosso mundo. É por isso que Jesus tem que voltar. Jesus volta, disse ele, quando o bem e o mal estiverem maturados. Parece-nos que o mal já maturou. A humanidade já atingiu os limites de perversidade. Por que ele ainda então não voltou? Porque o bem não maturou. Porque nós não reproduzimos ainda em nossa vida o caráter dele. E quando o bem ou o caráter de Cristo se reproduzir em nossa vida, é aí que ele volta para buscar os céus. Mas é por isso que Jesus tem que voltar. Eu sou filho, ou lá em casa, meu pai e minha mãe tiveram 9 filhos. Nós somos uma família grande. E quando criança, eu acordei várias madrugadas com barulho de panelas na cozinha. O que era? Minha mãe fazendo uma marmita para meu pai. E antes que o sol nascesse, eu via meu pai pegar sua marmita e sair de casa para trabalhar. E ele trabalhou numa empresa por 25 anos. Ele saía antes do sol nascer e chegava sol posto. E depois de 25 anos de trabalho, esta empresa dispensou todos os seus funcionários e não pagou R$1 de direito trabalhista. Os empregados, juntamente com meu pai, entraram na justiça, contrataram advogados, e meu pai literalmente morreu brigando na justiça e não viu um único centavo daquilo que lhe era direito por 25 anos de trabalho. Sabe por que Jesus tem que voltar? Porque esses patrões, um dia, eles terão que se assentar diante do juiz de toda a terra para dar contas de cada centavo que eles roubaram dos seus funcionários. Sabe por que Jesus tem que voltar? Porque esse pai que tirou a sua vida, mas covardemente tira a vida das 2 filhas de 4 e 6 anos, ele vai ter que pagar pelo mal que ele fez. É por isso que Jesus tem que voltar. Talvez você carregue na sua história uma grande indignação, algo errado que fizeram contra você. Talvez você não veja a justiça humana acontecendo, mas você vai ver a divina. Porque a justiça humana, ela pode falhar, mas a divina nunca falha. Nunca falha. Olhe para o nosso Brasil, um país riquíssimo. Temos de tudo nesse país. Não temos terremotos, com raras exceções. Não temos vendavais, com raras exceções. Temos sol o ano inteiro. Um país rico, uma riqueza mineral extraordinária. Mas os políticos desse país, que lá estão
para gerir os recursos da nação e poder dar a cada cidadão brasileiro saúde, educação, segurança, o mínimo necessário, estão todos os dias envolvidos em escândalos. É milhões roubados por aqui, milhões roubados por ali, descaso com dinheiro público, administram o dinheiro do jeito que eles querem. E eu e você, que somos cidadãos que pagamos impostos, e eu pago 27,5% de imposto todo ano, eu não vejo saúde, não vejo educação, não vejo segurança, tenho que pagar a escola particular, tenho que me virar com os médicos e plano de saúde, porque o Estado não oferece o que deveria oferecer. E aqueles que dependem do Estado? Estão aí morrendo em filas, esperando por uma cirurgia, esperando por auxílio social, esperando, enquanto os homens aumentam seus salários, administram o dinheiro como eles querem, vivem como eles querem e não estão nem aí para ninguém. É por isso que Jesus tem que voltar. Porque essa situação tem que acabar. A impunidade tem que acabar. A justiça tem que prevalecer. O bem tem que vencer e não o mal. É por isso que ele vai voltar. E a Bíblia não só diz que ele vai voltar, mas diz que ele vai voltar para retribuir a cada um, segundo o quê? Suas obras. Então não se esqueça, a justiça humana pode até falhar, a divina não vai. O que você planta, você vai colher. É por isso que nós temos que ser diferentes. Nós temos que agir com honestidade em todos os casos. Nós temos que ser leais em todos os casos. Nós temos que ser honestos em todas as situações. Nós temos que amar a Deus e ao próximo. Por quê? Porque finalmente é isso que importa. Porque a recompensa será dada segundo o bem e o mal que nós fizemos por meio do corpo, diz a palavra. É por isso que ele vai voltar. Volta para Apocalipse 1 e vamos responder a última pergunta e vamos encerrar. Qual é a última pergunta? Quem é esse que vem com as nuvens? Apocalipse 1,7 diz, eis que vem, o quê? Eis que vem com as nuvens, e quantos o verão? Todo olho verá, nós o veremos. Mas quem é esse que vem com as nuvens? Mas quem é Jesus? O capítulo 1 de Apocalipse nos apresenta duas características sobre quem é esse que vem com as nuvens. E eu queria ficar apenas com essas duas características. A primeira delas aparece no versículo 5. Apocalipse capítulo 1, verso 5. Diz assim, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Quem é esse que vem com as nuvens? Primeiro, é aquele que nos ama. É aquele que nos ama. João 16. Deus amou o mundo como? Para aí um pouquinho. Por que João disse que Deus amou o mundo de tal maneira? No grego, existem 4 palavras para amor. Você tem a palavra agape, você tem a palavra eros, você tem a palavra filéu e você tem a palavra estergo. 4 palavras para amor. Amor agape, esse é o amor divino, é a essência do amor. Deus ama com esse amor agape, é o amor por excelência. O que é o amor filéu? É o amor filial, é o amor de irmão para irmão, é o amor de pai para filho e de filho para pai. O que é o amor eros? É o amor do esposo com a esposa. Daí vem a palavra erótico. É o amor que envolve sexualidade. O que é estergo? É uma palavra mais generalizada para amor. Mas João 3,16, ele poderia ter usado qualquer uma dessas palavras para descrever, inclusive agape. Mas João, o discípulo do amor, vem e diz assim, porque Deus amou o mundo, como que ele amou?
Ele não soube descrever. Então ele disse, de tal maneira. Não dá para descrever esse amor. Mas ele amou tanto que ele deu o seu único filho. O que é mais fácil? Você entregar um filho à morte ou você se entregar à morte? O que é mais fácil? Claro que é você entregar. Você se entregar à morte é mais fácil do que entregar um filho. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Ele entregou o seu filho. Foi muito mais difícil para ele. E por que ele entregou o seu filho? Porque o filho havia se voluntariado a vir a esse mundo, morrer pelo homem, caso ele pecasse. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. A primeira certeza que nós podemos ter nessa noite é que nós somos amados por Deus. Deus nos ama. E porque Ele nos ama, Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, sem mesmo você perceber. Deus se importa com cada detalhe. Deus se importa com tudo o que acontece na sua vida. Não existe nada que seja insignificante que Ele não perceba. Deixa eu contar uma história para vocês para tentar ilustrar isso. Um dia eu estava fazendo uma viagem, ou iria fazer uma viagem, e eu iria para Bahia, lá para a região de Barreiros. Barreiros na Bahia. Tem até muito gaúcho nessa região de Barreiros. É Barreiras? Os baianos estão aí para corrigir, né? É lá onde tem aquele acampamento. É Barreiras? Não, Bahia. Lá é Barreiras. Barreiras. Tem um acampamento nosso lá. E eu ia pregar no acampamento, perto de um rio lá. Quem usa muito lá é a Bahia lá de Vitória da Conquista. Bahia Sudoeste, acho que é. Eu voaria de São Paulo para Minas Gerais. Não, São Paulo, Brasília, Brasília, Barreiras. Voo da Azul de Brasília para lá. E eu peguei a minha passagem, olhei assim, 8h10 da manhã. Tá bom, eu tenho que estar lá às 7h10. Vou sair de casa 5h30, tá bom. Falei com o motorista da Novo Tempo, que me levaria até o aeroporto. E ele me ligou na noite anterior e falou, disse, pastor Arilton, eu vou levar um outro passageiro também para Guarulhos, para o aeroporto. O senhor não se importa de sair um pouco mais cedo? Porque o voo dele é primeiro que o teu. Eu disse, não, tudo bem. Que hora você me pega? Eu te pego lá então, 5h30 na sua casa. Tá bom. Ele me pegou em casa às 5h30 e a gente foi para um hotel pegar o segundo passageiro. Ele foi lá na recepção chamar o segundo passageiro, eu fiquei no carro. Eu não sei porquê, eu fui abrir minha bolsa e peguei o bilhete de novo. E aí eu descobri que 8h10 não era meu check-in. 8h10 era pouso em Brasília. Para minha conexão, para Barreiras. Faltava 1 hora para o avião decolar. E eu estava a 70 quilômetros do aeroporto. Eu chamei o motorista da Novo Tempo e disse, ô Antônio, né, Tonhão a gente chama ele. Tonhão, quem tem que voar agora é você, com esse carro aí. Porque o meu voo decola daqui a 1 hora. E eu estava achando que eu ia embarcar 8h10, mas 8h10 ele vai pousar em Brasília para pegar o outro avião. E esse motorista fez o melhor que pôde. E enquanto a gente ia para o aeroporto, eu ia orando, né? E disse, Senhor, me ajuda, porque se eu perder a minha conexão em Brasília, para Barreiras, eu vou perder a pregação lá, no Acampo Oeste, chama-se. Eu vou perder minha pregação lá. Isso era sexta-feira. Só tem um voo de Brasília para Barreiras no dia. E se eu perder esse voo, eu não vou chegar a tempo do meu compromisso. Comecei a orar que Deus me ajudasse. Ele fez o melhor que ele pôde. Eu cheguei no aeroporto, fui para o check-in da Gol. E quando eu cheguei no check-in, a moça veio me atender e disse, olha, eu tenho um voo para Barreiras, passando por Brasília. E ele sai agora, né? A moça disse assim, ele acabou de decolar. Mas o que eu disse para vocês há pouco? Que Deus se importa com cada detalhe. E eu havia orado para que Ele me ajudasse a chegar lá no compromisso, a não perder a conexão.
E eu falei assim, e você tem um voo para Brasília que horas agora? Ele falou assim, eu tenho um voo daqui a mais ou menos 1h30. Só que esse voo vai chegar em Brasília 10 minutos antes da sua conexão decolar. Então, certamente não vai dar tempo, porque você vai ter que desembarcar, trocar de terminal e embarcar numa outra companhia. Você não terá tempo hábil. Eu disse, mas eu não tenho o que fazer senão ir para mais perto do meu destino. E aí começaram os milagres. Quanto é que eu vou ter que pagar para embarcar nesse próximo voo? Ela disse, bom, você deu no show, né? Você não chegou na hora, você vai pagar R$270. R$270 era o dinheiro que eu tinha na carteira. Se ela falasse 271, eu ia ter que pedir desconto. Eu tinha exatamente R$270 na carteira. Eu falei, então me dá o bilhete. Dei para ela tudo o que eu tinha e ela me deu o bilhete para o próximo voo para Brasília para tentar pegar a minha conexão. Jamais vou me esquecer. Entrei no avião da Gol e a minha poltrona era a 8C. C é corredor. 8. Eu me assentei na 8C, o povo começou a entrar no avião e eu pensei assim, quando esse avião pousar em Brasília, até esse povo sair da minha frente, eu vou perder minha conexão. Mas eu orando para que Deus me ajudasse. E aí estou eu sentado na 8C, aí de repente veio a aeromoça, parou assim no corredor e disse, olha, nós colocamos muito peso na frente do avião e nós temos que equilibrar o balanceamento da aeronave. Então eu vou pedir gentilmente que todo mundo da fileira 1 até a 7 vá lá para o fundo. Você acredita nisso? Qual era a minha poltrona? 8 corredor. Eu agora era o primeiro a desembarcar. Tirou as 7 fileiras e botou para o fundão. Naquele voo não tive tempo, né? Mas no próximo voo que eu peguei, eu disse, aeromoça, aconteceu assim assado no último voo. Ela disse, não, isso não é tão comum, mas acontece, porque o avião tem que voar balanceado. Ele não pode ter muito peso nem na frente nem atrás. Tem que estar balanceado. Isso de vez em quando acontece, mas eu nunca tinha visto. Tiraram todos os passageiros até a fileira 7 e mandaram para o fundo da aeronave. Você acredita nisso? Eu fiquei o primeiro para desembarcar na fileira 8. Mas não acaba por aí os milagres. O avião decolou na hora. Não é um milagre isso? Eu já esperei voos 4 horas para decolar. Mas na hora que deu a decolagem, nós estávamos na cabeceira da pista, com o bico apontado para decolar. E eu não sei que atalho esse avião pegou. Mas nós chegamos em Brasília 20 minutos mais cedo que o horário. Aí eu tinha um intervalo de 10, me deu 30. Pois foi a conta de chegar lá no Azul e ser o último passageiro a embarcar para Barreiras. Mas eu não perdi meu voo. Porque Deus se importa com a gente. Com as pequenas coisas. Quem dirá com as grandes coisas? Então nós temos que ter a mesma atitude de Cristo ao dormir naquele barco, enquanto a tempestade está na sua força. Jesus dormia durante a tempestade, porque ele descansava na certeza do amor do Pai. E é assim que nós temos que fazer. Mas o Apocalipse capítulo 1 apresenta ainda uma segunda característica desse que vem com as nuvens. Primeiro, ele nos ama. E qual é a segunda característica que o capítulo 1 de Apocalipse apresenta? Olha comigo aqui o verso 16. Pode ser o 18. E aquele que vive, estive o quê? Morto. Mas eis que estou o quê? Por quanto tempo? E eu tenho o quê? De quê? E de quê? Quem é esse que vem com as nuvens? Primeiro, ele nos ama. E segundo, ele tem a chave da morte e do inferno. Pastor, inferno tem chave, tem porta? Bom, a palavra aqui não foi muito bem traduzida. A melhor tradução da palavra Hades, que é a palavra grega, não é inferno, é sepultura. Então, deveria ter sido traduzido para o português como sepultura, porque Hades é isso. Hades é o local dos mortos. E na Bíblia, o local dos mortos é a sepultura. Então, Cristo declarou, eu sou aquele que tem as chaves da morte e da sepultura. Ou seja, Ele tem o poder de trazer à vida aqueles que já morreram.
Então Cristo vem com as nuvens, todo olho verá. Mas quem é esse que vem? Primeiro, ele ama você. E segundo, ele vai devolver as pessoas que já morreram. Ele vai trazer à vida os queridos que já se foram. Você tem saudade de alguém? Você já perdeu alguém a quem você muito ama? Você teve que se despedir de alguém sem dizer, ou melhor, não teve a chance de se despedir de alguém que você amava? Como eu disse no início, lá em casa nós somos em 9 filhos. Abaixo de mim só tem o caçula, eu sou o penúltimo a nascer. Eu tenho 6 irmãos e 2 irmãs. Nós sempre fomos uma família muito unida. Sempre moramos muito perto uns dos outros. Sempre nos apoiamos. E todo Natal a minha família se reunia. E a gente, quando se reunia no Natal, vinham os filhos, os nossos primos, umas 70 pessoas. E quando acabava aquele encontro de Natal e todo mundo estava voltando para casa, eu falava com outro irmão que também é pastor e dizia assim para ele: até quando vai ser assim? Até quando todos nós vamos estar juntos? Quem será o primeiro? Porque a vida é assim. Cedo ou tarde a morte põe a mão em cima de alguém que nós amamos. E eu estava lá na casa da minha hoje esposa Juliana, quando o telefone tocou num sábado de manhã, e o meu sobrinho dizia assim: tio Arilton, não tem uma notícia boa para dar. E num flash a minha mente se voltou para meus pais, já idosos. Mas ele interrompeu e disse assim: não, quem faleceu foi o tio Dão, o João, um irmão que eu tenho. Um irmão muito querido. Eu gosto de todos os meus irmãos, mas esse, sem dúvida, foi o meu irmão que sempre me apoiou. Lá em casa, nós começamos a trabalhar muito cedo. Todos começaram a trabalhar muito cedo. Eu, quando eu tinha 10 anos, já comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho foi com 10 anos. Mas esse meu irmão, João, um dia chegou e disse para mim assim: Arilton, aqui em casa todo mundo começou a trabalhar muito cedo e por causa disso a gente não estudou muito. Mas você vai estudar. Você nunca pode parar de estudar. E ele não só falava, como ele apoiava. Eu, nas minhas séries iniciais, levava os meus livros para a escola numa sacola de arroz de 5 quilos. Não tem essa sacola de arroz de 5 quilos? O senhor também? É. A minha mãe cortava a sacola com a tesoura com muito carinho, e ali eu colocava os meus livros e assim eu levava para a escola, dentro de uma sacola de arroz. Nós éramos muito pobres. Um dia esse meu irmão João chegou em casa com um pacote e disse: eu trouxe um presente para você. E quando eu abri, o que era? Uma mochila, aquela de colocar nas costas. Na minha escola, a escola pública de bairro, ninguém tinha daquela mochila. Eu peguei a minha sacolinha de arroz, joguei fora, botei os meus livrinhos dentro da mochila, coloquei a mochila nas costas e naquela noite eu adormeci com a mochila já pronta para a escola. No dia seguinte, eu era o único aluno da escola com aquela mochila. Ele sempre me apoiou. 7 de setembro, ele me levava para desfilar e dizia: eu vou te colocar na avenida, você desfila com a escola e lá no final eu te pego para a gente ir embora. E aí ele me colocava lá com a minha turma, enquanto a gente desfilava lá na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, principal avenida, eu olhava no meio da multidão e lá estava meu irmão. E ele dizia assim: ó, estou aqui, lá no final eu te pego. E ele ia me acompanhando até o final. Um dia eu cheguei em casa, depois de ter feito o vestibular lá na Bahia, e disse para ele: Dão, eu passei no vestibular, vou fazer teologia. E ele começou a chorar. Eu disse assim: eu achei que você fosse ficar feliz pela notícia. Ele disse: não, eu estou feliz, mas é porque aqui em casa ninguém nunca saiu para longe, e você vai ser o primeiro a ir embora, e vai passar 4 anos longe. De fato eu passei 4 anos longe. Esse irmão me ajudava demais. E receber a notícia de que ele havia morrido, sem poder dizer muita coisa para ele, foi muito triste. Ele foi sepultado no dia seguinte, no domingo, e lá eu estava para fazer o funeral dele. Chovia muito, uma chuva torrencial.
e sobre o caixão de meu irmão, o meu sobrinho. E ele chorava e perguntava para mim: por que meu pai morreu? 51 anos, nenhuma doença, praticava esportes. Até hoje não sabemos o que o levou. Morte, causa desconhecida. Esse que vai voltar com as nuvens, ele vai devolver as pessoas que nós amamos. Amém. Amém. Ele vai reunir mais uma vez as famílias. É por isso que em Apocalipse 21:4 está escrito que ele vai enxugar dos olhos toda lágrima, porque a morte nunca mais existirá. Nós nunca mais nos separaremos dos nossos entes queridos. Nós veremos juntos por toda a eternidade. Por isso, vale a pena esperar. Enquanto você ouvir agora o Ministério Vozes, eu queria convidar você a se comprometer nessa noite, a colocar a sua vida nas mãos do Senhor e a se preparar para esse evento. E se você quiser nessa noite dizer para Jesus que o seu coração é dele, que você quer reencontrar as pessoas que você ama e um dia perdeu para a morte, enquanto eles cantarem, você poderá ficar de pé e poderá fazer a sua oração de entrega e dizer que Jesus ajude você nessa caminhada. Diga para Jesus nessa noite que você não vai desistir. O diabo vai tentar separar você, o diabo vai tentar desanimar você, o diabo vai tentar arrancar a esperança e a fé do seu coração, mas ele é o inimigo vencido. Cristo venceu na cruz. Não desista, nós estamos quase no lar. Já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Amém. E ele vem nos buscar para irmos lá para o céu. Amém. Reconsagra a sua vida a Deus nessa noite.